Preste bastante atenção nessa cena. Ela é linda, mas esconde uma grande tragédia por trás. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. O ato de se expressar é o ápice da experiência humana. Mr. Keating deixa claro dizendo que medicina, engenharia, direito são essenciais para a vida. São elas que mantêm nossa vida nas rédeas. Porém, a vida tem mais para oferecer, aquilo que realmente faz a vida valer a pena ser vivida. A poesia, a beleza. These are what we stay alive for. Não é sobre você abandonar totalmente a ordem, mas sim sobre ter a coragem de experimentar o caos ao menos uma vez. Existe um peso diferente entre repetir o mesmo caminho todos os dias e um dia você escolher um caminho diferente. Você experimentar o desconhecido. O ponto que eu quero chegar é que você precisa de ordem e também precisa de caos, porque só com caos ou só com ordem você colapsa. Mas o porquê colapsa? Existem 3 personagens que mostram perfeitamente o porquê isso pode acontecer. Sociedade dos Poetas Mortos se passa na década de 50, na Welton Academy. Dentro da Academia de Welton existem 4 pilares: Tradition, honor, discipline, excellence. O objetivo da Academia de Welton é tornar os alunos capacitados para que eles possam ir para a universidade. Welton é um colégio bem tradicional. Isso fica claro na apresentação do colégio, que é informado que o antigo professor de inglês e literatura foi substituído apenas porque decidiu se aposentar. Porém, as coisas começam a se transformar quando nós somos apresentados ao professor substituto, um antigo aluno da Academia de Welton, com uma aparência bem mais jovem em comparação aos outros professores, e que de primeiro momento parece ser inofensivo. Seu nome era John Keating, o homem que iria mudar tudo dentro da Academia de Welton. Mais pra frente nós temos a primeira aula com o professor Keating. Keating já chega indo na direção totalmente contrária dos professores de Welton. De primeiro momento, Mr. Keating entra timidamente na sala e sem nenhuma explicação pede para que todos o acompanhem para saírem da In sala. this class, you can either call me Mr. Keating, if you're slightly more daring, or Captain, my captain. Então Mr. Keating pede para um aluno abrir o livro que eles carregam e ler uma estrofe. Gather ye rosebuds while ye may. Mr. Keating fala que o termo para aquele sentimento se chama Carpe Diem e pergunta se algum dos alunos sabe o real significado de Carpe Diem. Então, o aluno responde que a tradução do latim para Carpe Diem é aproveite o agora. Após isso, Mr. Keating faz outra pergunta. Qual era o intuito do autor usar essas palavras? Because he's in a hurry. No. Ding. Mr. Keating continua e explica o verdadeiro significado. Because we are food for worms, lads. Então Mr. Keating pede para que todos se aproximem do retrato de uma antiga turma que estudou em Welton. Mr. Keating pede para eles chegarem um pouco mais perto e ouvirem o que aquele quadro tem a dizer. Pela primeira vez, os alunos de Welton experimentaram algo diferente em uma aula. Como o próprio Neil diz depois da aula, isso foi estranho, mas foi diferente. Na segunda aula de Mr. Keating, ele pede para que Neil leia um parágrafo intitulado Entendendo a Poesia. Esse parágrafo diz que para entendermos a poesia, primeiro devemos conhecer a métrica, a rima e as figuras da retórica. E diz que aquela teoria foi desenvolvida por um PhD. Então, Neil segue lendo e lê em voz alta que nós devemos nos perguntar 2 questões. Como é apresentado o objetivo do poema e qual a importância desse objetivo? E o parágrafo conclui que deve ser feito um cálculo para entender a importância da poesia. Excrement. We're not laying pipe. We're talking about poetry. Em seguida, Mr. Keating pede para que todos arranquem toda a página, ou melhor, que eles arranquem
todas as páginas do livro. Now, my class, you will learn to think for yourselves again. Então Mr. Keating pede para que todos se aproximem e diz: nós não escrevemos poesia porque é bonitinho. Escrevemos poesia Because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Keating queria que todos aqueles alunos se apaixonassem por algo, que eles fugissem de suas bolhas e se expressassem. Então, pela primeira vez, as aulas de Mr. Keating começam a incomodar. You take a big risk by encouraging them to become O artists. professor George diz que quando os alunos descobrirem que não são Mozarts nem Shakespeares, eles vão detestar Keating por isso. E Keating rebate, dizendo: We're not talking artists, George, we're talking free thinkers. quando o professor George questiona Mr. Keating, ele acaba tocando em um ponto importante. Free thinkers at 17. Será que aqueles alunos realmente devem questionar, devem seguir suas vontades quando eles nem têm responsabilidade direito? Esse é um ponto que faz sentido e que mais pra frente Mr. Keating acaba se deparando com um problema que George falou. É por isso que devemos buscar o equilíbrio entre dois polos. Mas antes de chegar lá, a gente precisa começar do começo. E o primeiro polo que a gente vai abordar é a ordem. A ordem, simplificadamente, são coisas que mantêm nossa vida funcionando, que faz com que o mundo não vire uma loucura. São as leis, as fronteiras, a sua religião, a sua rotina. Porém, o que acontece quando a ordem deixa de sustentar a vida e passa a governá-la? A liberdade se perde. E um homem sem liberdade, ele não vive, ele apenas obedece. O melhor exemplo de alguém dominado pela ordem é Neo. Neo tem um sério problema. Mesmo ele querendo explorar suas paixões, tem alguém que o impede. E essa pessoa é seu próprio pai, Thomas Perry. O fato é que o pai de Neo quer que ele faça medicina. Esse é o sonho de seu pai, a vontade que a família de Neo tem sobre ele. Porém, a cobrança que Neo sofre é exacerbada pelo seu pai. Ele constantemente faz uma lavagem cerebral em Neo. Ele repete a todo momento o que ele quer que Neo faça. You know how much this means to your mother, don't you? Yes, sir. O lema de Thomas Perry é: estude para se tornar quem eu quero que você seja. Em uma das primeiras aparições de Neo, já é mostrado seu pai o repreendendo por Neo tê-lo contestado em público. Don't you ever dispute me in public, you understand? Porém, Neo sempre acaba aceitando as condições impostas pelo seu pai. Jordan Peterson diz que o excesso de ordem se torna tirania. É como se Neo não fosse o filho de Thomas Perry, e sim o soldado de seu pai, que ouve, aprende e faz. Essa é a função dele e nada mais. E os únicos momentos que Neo recebe amor de seu pai são justamente os momentos que ele obedece à vontade de seu pai. Imagine você viver obedecendo os outros, seu pai, seus professores, você fazer coisas que você não gosta para seguir um sonho que você não quer. Isso castra a sua personalidade, sua perspectiva única, a sua curiosidade, a sua vontade, a sua vocação, sua intuição. Chega em um ponto que pensar se torna um ato punitivo. Porém, quando Mr. Keating aparece pela primeira vez, os olhos de Neo brilham. É como se Mr. Keating desse cor para aquele mundo cinza que Neo vive. O impacto em Neo é tanto que dentre os alunos, talvez Neo seja quem se torne o mais próximo de Mr. Keating. Say something. Oh, Captain, my Captain? Gentlemen, Até porque quem vai perguntar sobre o que é a Sociedade dos Poetas Mortos para o professor Keating é justamente Neo. Então mais pra frente, Neo descobre o que ele realmente quer. Neo quer atuar. Ele finalmente se encontrou. Neo descobre que existe um caminho diferente da ordem e da submissão. Há um caminho onde ele pode se apaixonar por algo. For the first time in my whole life, I know what I want to do. And for the first time, I'm gonna do it! É o primeiro encontro de Neo com o caos. O caos é o novo, o caos é a arte. É você sair da rotina, é você tirar algo do mundo imaginativo, tirar algo do nada e transformar em realidade. É você utilizar a sua perspectiva única e jogar no mundo. Então, quando Neo descobre um universo além do seu habitual, Neo se apaixona pela ideia do novo. E Neo fica tão apaixonado pela ideia que ele tende a atuar, que ele tem coragem até de enfrentar o seu próprio
próprio pai. O que antes, se alguém questionasse o do porquê Neil não enfrentasse seu pai, ele rebatia imediatamente. É uma evolução, é o primeiro ato de resistência que Neil tem. Então a coragem que Neil tem de enfrentar seu pai ganha forma. Ele chega ao ponto de falsificar a assinatura de seu pai, porque Neil sabia que seu pai nunca aceitaria o fato dele atuar. Porém, um tempo depois, Thomas Perry, o pai de Neil, acaba descobrindo que Neil vai atuar sem a sua autorização. You made a liar out of me, Neil. O que fica claro é que o que Thomas Perry pensa é sempre em volta dele mesmo. É tudo sobre ele. A voz do filho nunca é ouvida. Você me envergonhou, você me desrespeitou. O que Thomas Perry também repete é que ele nunca teve a oportunidade que Neil tem. E por isso, Neil deveria seguir a vontade do pai. He's planning the rest of my life for me, and he's never asked me what I want. Apesar dos pesares, Neil consegue apresentar a peça com o apoio de Mr. Keating, que motiva Neil a mesmo assim insistir com seu pai. Have you ever told your father what you just told me? About your passion for acting? You ever showed him that? I can't. Então Neil fala pro seu pai que vai se apresentar, custe o que custar. E Neil consegue apresentar e é tudo mil maravilhas. Neil transborda de felicidade ao ver todos na plateia. Porém, em um determinado momento, Thomas Perry aparece na peça. E nesse momento, Neil já entende o que estava por vir. Mas mesmo assim, Neil consegue apresentar a peça e todos o elogiam pela sua performance. Realmente, Neil nasceu para atuar. Seu pai então aguarda até o final da peça e leva Neil à força, empurrando a todos que estavam na sua frente. Depois disso, seu pai o leva até sua casa e fala o que ele e a mãe de Neil decidiram. Thomas Perry decide tirar seu filho de Welton e colocá-lo em um colégio militar que ele passaria 10 anos estudando. Ou seja, mais ordem, mais tirania na vida de Neil. Neil fica perplexo e até dá o primeiro passo de realmente falar o que sente. Tell me what you feel. Porém, quando seu pai o questiona, Neil fica em silêncio e diz que não é nada. Então, quando seus pais vão dormir, Neil levanta da sua cama, pega uma chave, abre uma gaveta que continha uma arma e... Sim, é isso que acontece. No final, Neil acreditava que essa era a única forma dele ser livre. A verdade é que a vida inteira de Neil foi uma vida de ordem, e o mesmo acontece com nós também. No contexto de Neil, o principal empecilho para ser livre era seu pai, que consequentemente, buscando mais disciplina para o seu filho, colocou ele no colégio de Welton. A verdade é que o sistema escolar também colabora para adestrar suas percepções, suas emoções. Você é obrigado a se encaixar naquele sistema quando criança, a estudar coisas que não gosta, fazer coisas por obrigação que não te motivam, a não questionar a autoridade, até porque o professor estudou, ele sabe, mas na verdade são justamente essas pessoas que você deve questionar, porque são os professores, são as pessoas inteligentes, as especialistas no assunto, que são as que têm menos tendência de serem questionadas, então o ego delas é alto. A criança se interessa por coisas que chamam a sua atenção e ali é liberada a dopamina. Porém, na escola, somos obrigados a estudar coisas que odiamos, coisas que estão muito longe do nosso interesse. A verdade é que o sistema de ensino atual não foi feito para as pessoas exercerem sua criatividade, muito pelo contrário. John D. Rockefeller, mundialmente conhecido por ter sido o homem mais rico que pisou nessa terra e que muitos veem como um exemplo. Ele foi um dos principais financiadores do sistema escolar que temos no mundo hoje. Tanto que existe uma frase muito famosa que não se sabe ao certo se foi realmente Rockefeller que disse, mas a frase é a seguinte: não precisamos de pensadores, precisamos de trabalhadores. Até porque o sistema escolar que temos hoje foi feito para que as pessoas possam ser trabalhadoras, possam obedecer. É claro que nem todo mundo nasceu para pensar, para fazer dinheiro seguindo sua paixão, para ser empreendedor, para ficar rico com suas ideias, para ser seu próprio chefe, ou para fugir do sistema e criar o seu próprio sistema. E se você aí quiser viver uma vida assim, tá tudo bem, não é para todo mundo mesmo. Mas se você não criar seu próprio sistema, pode ter certeza que alguém vai criar um sistema para você.
por mais duro que pareça, as pessoas não querem o caos, não querem que o que existe seja mudado. Aqueles que estão por trás de tudo querem que tudo esteja como está, como sempre foi. Por isso, as pessoas que têm ideias inovadoras são silenciadas, são chamadas de loucas, são feitas de chacota. Van Gogh morreu pobre, com apenas um único quadro vendido em vida. Nikola Tesla, Nietzsche, todas essas pessoas revolucionaram de forma gigantesca o mundo. E mesmo assim, morreram pobres e sem ter o devido reconhecimento em vida. A verdade é que o desconhecido incomoda as pessoas. I want you to find your own walk right now. Your own way of striding, pacing, any direction, anything you want. Porém, o caos em excesso, a criatividade em excesso, não é a solução para todos os problemas. Mr. Dalton, you be joining us. Exercising the right not to walk. Charlie é a melhor definição disso. Diferente dos demais que parecem estar despertando, Charlie é alguém totalmente anti-autoridade. É como se Mr. Kidding tivesse colocado álcool em um fogo que já estava aceso e que cresceu absurdamente. Charlie é completo de caos por natureza. Ele o tempo todo desafia o status quo. Ele se mostra tendo vários atos de resistência, chegando ao ponto até de ir contra seu próprio nome, ao usar seu codinome Nuanda várias vezes. Charlie, you had no right to do something like that. It's Nuanda, Cameron. Porém, a gente vê esse excesso de caos sendo prejudicial quando a gente vê Charlie publicar um artigo em nome da Sociedade dos Poetas Mortos, que era para ser uma sociedade secreta. Então acaba que isso chega até Mr. Nolan, o diretor do colégio, que em uma reunião de Walton questiona a todos sobre quem faz parte da Sociedade dos Poetas Mortos. E Charlie, sem nenhum medo e sem calcular a consequência de sua atitude, brinca com a situação na frente de todos, o que gera punições físicas severas para ele depois. Porém, o que é mais importante nessa situação é a atitude de Mr. Kidding diante disso. Mr. Kidding vai falar com Charlie, e quando todos nós estávamos esperando que ele iria ficar do lado de Charlie, o professor Kidding surpreende, o repreendendo. Porque Kidding sabe que ele tem responsabilidade sobre o que aconteceu. There's a time for daring, there's a time for caution. O próprio Jordan Peterson fala que ordem demais é tirania e caos demais é catástrofe. Então qual seria a solução? O que Mr. Kidding queria era que aqueles alunos descobrissem sua paixão, mas ele também não queria que aqueles alunos fossem diretamente para o caos, e sim que seguissem um equilíbrio entre ambos. O caos e a ordem devem viver em harmonia. E quem consegue pôr em harmonia isso perfeitamente é Todd. Todd era um novato em Welton, que era caracterizado por ser muito tímido, por sempre se desviar das coisas, por não mostrar sua personalidade para o mundo. I'm not like you. Porém, Mr. Kidding, desde o início, percebe que Todd tem uma faísca que só precisa de um estímulo para queimar. E é por isso que desde o início ele pega no pé de Todd. Em determinado momento, antes de acontecer a tragédia de Neil, todos da sala tem que apresentar um poema, e quando finalmente chega na vez de Todd, ele está todo envergonhado. Então, ele vai apresentar o poema, e o Mr. Kidding força ele a falar e a se expressar, e todos riem dele. Porém, Todd começa a se encontrar nas palavras, e de repente, ele consegue enfrentar o caos e jogar o poema na realidade. E então, todos começam a aplaudir a apresentação de Todd. Don't you forget this. Pulando um tempo pra frente, após a tragédia de Neil, todos ficam devastados com a situação, e a escola de Welton, buscando uma forma de limpar o nome deles, acabou jogando toda a culpa para uma só pessoa, o professor Kidding, que consequentemente é despedido do trabalho que ele tanto ama. Após isso, Mr. Kidding entra na sala de aula para pegar suas coisas. Porém, Todd, justamente aquele garoto que era conhecido por ser o garoto mais tímido da sala, Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. se levanta. Todd, de primeiro momento, já toma um ato de coragem. Porque, assim como Neil lá atrás tomou um ato de coragem porque estava obcecado pela ideia de atuar, Todd tomou coragem pela injustiça que fizeram com o professor que o ajudou a despertar. Porém, além disso, ele faz o impensável. Todd de repente levanta e fala a icônica frase de Mr. Kidding.
Captain, my captain. Então Mr. Keating olha atentamente para seus ex-alunos e os agradece. Thank you, boys. Mr. Keating percebeu que apesar de tudo o que aconteceu, ele tinha cumprido com seu papel. A ideia de Mr. Keating não era fazer com que os alunos se revoltassem e odiassem Welton. Keating fez com que os alunos ouvissem suas próprias vozes, suas próprias vontades. Ninguém obrigou aqueles alunos a se levantarem. O que eles estavam fazendo ali era um confronto ao Welton Academy. Os alunos mostraram autonomia. O que aqueles alunos estavam precisando não era apenas de um equilíbrio entre caos e ordem. Eles precisavam de clareza. E é exatamente isso que as pessoas hoje em dia precisam. Eu sei que você aí, do outro lado da tela, não é alguém que vive uma vida completamente mundana. Tenho certeza que você aí tem ideias, tem paixões, tem energia para direcionar. E o que você precisa é justamente de direção. Não é à toa que quem ganha hoje não é quem tem informação. Quem sai na frente são as pessoas que têm atenção, clareza e foco, porque elas conseguem direcionar a energia delas para as coisas certas. E quando você consegue direcionar sua energia para o que você quer, aí sim você faz parte da raça Human humana. race.